Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor por você. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor por você. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor por você. Acredite. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, confesse. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível mais uma vez. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer
o impossível em Deus viver. Acredito, seguirei. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus viver. O impossível Deus vai fazer. Senhor, meu Deus, Pai eterno, Deus do impossível, o Senhor é o nosso Salvador e verdadeiro Deus. Por isso nós acreditamos, Pai, acreditamos nas Tuas palavras que são fiéis e verdadeiras, e estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, neste domingo à tarde, o último domingo do mês de abril de 2023, Pai. Amanhã surge um novo mês na nossa vida, Pai, e nós queremos que o Senhor, Pai, nos alcance, Senhor, e a cada dia, Pai, nos solidifique na Tua palavra, nos solidifique na fé, Pai. Oh Jesus, o Senhor disse que nunca nos desampararia, Pai. O Senhor também falou, poderia até uma mãe esquecer do seu filho, mas nunca o Senhor esqueceria de nós, meu Deus. Por isso estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Pai, venha abençoar, Pai, esta semana que se inicia, este novo mês, Pai, com todas as sortes de bênção, Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado, abençoa os aflitos, Pai, tira dessa aflição os necessitados que precisam do Senhor, que esta palavra que vai sair, meu Deus, pela internet, Pai, que seja lâmpada para os pés de quem a ouvir e luz para o caminho de cada um, meu Deus. Que essa palavra seja uma palavra salvadora, ou seja uma palavra que alcance os oprimidos, que alcance os necessitados, meu Deus, porque eu não sou nada, Pai, apenas um pequenininho grão de areia, Pai, no Teu Evangelho, mas se o Senhor me usa, Pai, oh Jesus querido, continua, Pai, abençoando quem ouve a minha voz através da internet, e abençoa todos que estão aqui reunidos no Senhor, Pai. Oh Jesus, estamos aqui trazendo o nosso corpo como sacrifício diante do Teu altar. Abençoa aqueles que não puderam vir, Pai, aqueles que ficaram em casa por um ou por outro motivo, aqueles que estão doentes precisando da Tua cura, meu Deus. Toca no corpo, no espírito, meu Deus. Oh Jesus querido, Jesus amado, abençoa com todas as sortes de bênção, abençoa esse familiar de cada um dos que estão aqui reunidos, de cada um dos que vão nos ouvir pela internet, Pai, que ele seja alcançado com Teu manto de salvação, Pai. Oh Jesus da cura, Jesus da ressurreição e Jesus da vida, é a esse que clamamos, Pai. É a esse que ouvimos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Amplia nossos ouvidos e coloca uma unção especial no nosso coração, para que possa receber esta palavra com alegria, para que ela possa nos trazer, Pai, muitas alegrias, Pai, porque um dia nós precisamos dela, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Abençoa os que virão hoje à noite, Pai. Abençoa, Pai, o Teu pregador da noite. Abençoa os músicos, os levitas, meu Deus. Oh Jesus querido, Jesus amado, abençoa com todas as sortes de bênção que o Senhor reservou para os que vierem na igreja e também para aqueles que certamente ouvirão esta palavra. Em nome de Jesus já Te agradecemos. Amém. Amém. Podem aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Muitos foram viajar, né? Véspera de feriado. Tá bom, né? Tem que também buscar a natureza que Deus deu, né? Para nós contemplarmos, olharmos para o céu, para as paisagens e usufruir, porque Deus não fez nada aqui na terra para Ele. Deus fez só o homem para louvar. O que Ele quer do homem só é o louvor e mais nada. Você não pode fazer nada por Deus.
Deus não precisa de nós, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Deus conta conosco. E a primeira coisa que Ele conta é o louvor, e o perfeito louvor. Ele não vai receber o teu louvor de qualquer maneira. Então eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, saúdo todos que vão nos ouvir pela internet, né? Deus abençoe a todos, e certamente vocês ouvirão uma palavra que está bem atualizada quanto foi escrita, em nome de Jesus. Nós vamos começar lendo um versículo do Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19, para ir nos dando entendimento na palavra. Salmos 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem é o justo, irmão? O justo é quem busca na palavra, crê na palavra, crê no sacrifício de Jesus e faz tudo para obedecer a palavra. Vamos ser perfeitos? Claro que não. Deus não exige perfeição do homem, porque sabe que o homem se corrompeu. Tanto que Ele colocou na palavra dele que nós somos como o brilho da aurora, vai devagarinho até se tornar meio-dia. Não é da noite para o dia que você melhora, mas é buscando na palavra, crendo. Assim a cura, assim é tudo que está na palavra, né? Tudo que estiver na palavra é bênção para nós. Se Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai na minha boca, é porque é verdadeira, aquilo é verdade. Se Ele falou que a verdade é a ressurreição e a vida, é porque Ele é, irmão. E não há outro além dele. Então aqui Deus já está falando através de Davi que muitas são as aflições do justo. Você vai, enquanto você peregrinar aqui na terra, vai ter muitas aflições, irmão. Vai ter momentos alegres, mas vai ter muitas aflições. Pessoas vão te decepcionar, colega teu vai te decepcionar, pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão olhar feia, pessoas vão desdenhar, pessoas vão fazer um monte de coisa, porque o diabo usa pessoas. E Jesus explicou isso, que os inimigos do homem começam na sua própria casa, começa dos mais próximos, irmão. A verdadeira traição não é dos de fora. Os de fora dão um golpe, os de fora roubam, mas a traição começa em casa. Quem traiu Jesus? Um discípulo dele, bem próximo, quem comia o pão com ele. E ele falou isso, é aquele que come o pão nos pratos. Era um homem que tinha toda a confiança. Foi quem traiu Jesus. Era um homem que andava, recolhia as ofertas. Era um tesoureiro, irmão. Toda oferta era na mão de Judas. Nem o discípulo daquele comprava nada se não fosse por Judas. Olha, precisando comprar isso, precisando comprar isso. E foi o cara que traiu. O cara que tinha tudo nas mãos. Não precisava de dinheiro. Mas foi atrás de 30 moedas para atrair o Senhor. Aquele que estava ensinando ele, aquele que abençoava o pão dele, aquele que fazia era amigo mesmo. Agora vamos pular para outros versículos, aí para a gente ir no texto, né? Nós vamos pular para o Novo Testamento, lá em João. Livro de João 16, 33. Jesus falando, João 16, 33. Minha língua é meio pregada, tem hora que não dá para dizer 33. Eu fico ouvindo minhas pregações e eu digo, meu Deus, eu engulo muita palavra, muita letra. Mas dá para compreender, né? Quem escuta, foi uma benção, pelo menos, se tiver mentindo para mim, está mentindo para Deus também, né? Eu tenho recebido testemunhos, irmão, através das pregações. Pessoas que dizem que foi curada, pessoas que dizem que estava triste, se alegrou, e assim vai, né? E a palavra é para isso mesmo.
16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, Jesus falando, né? Para que em mim tenhais paz. Ter paz em quem? Em Jesus. Você só vai encontrar paz se estiver ligado a Jesus. Tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas novamente Deus falando: no mundo tereis aflições. Não tem como você escapar das aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Todo o sacrifício dele foi para que nós tivéssemos paz. E a paz, irmão, só será completa quando nós chegarmos no céu. Mas aqui ele vai nos dando paz, força, para nós prosseguirmos. Nós vamos ter aflição? Vamos, mas vamos vencer cada uma delas. O diabo não vai sossegar de você como não sossegou de Jesus. Ele às vezes se afasta quando encontra você, buscando, de joelho, orando. Ele não vem, porque você está resistindo, ele está te vendo aí. Isso aí eu não vou mexer. Aí às vezes nós damos um vacilo, ele mexe. Agora nós vamos para o texto. Olha, nós vimos 2 versículos que diz que nós teríamos aflições, mas ambos dizem que nós venceríamos. Agora nós vamos lá para a carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 4, Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 4. O pastor pregou esse capítulo todo, nós vamos pregar só uma parte. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Conjurar, irmão, é jurar através da palavra. Conjuro-te. Então você não tem como se negar, porque você está sobre juramento. A mesma coisa quando você chega num júri, o juiz faz umas perguntas para você: você jura que vai falar a verdade, somente a verdade? E se ele descobrir depois que você mentiu, você vai preso, processado. Ele está falando aqui para Timóteo, que era filho na fé dele, ainda era um jovem. E isso serve para a igreja. Que pregues a palavra, inste a tempo, insistir, né, irmão? Insistir a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, você só pode, o filho e a filha de Deus, só pode exortar alguma pessoa, da mesma fé, dentro da palavra. Se você me vê em pecado, você tem que dizer: irmão, a Bíblia diz isso. E o senhor está fora da Bíblia, o senhor está pecando. A mesma coisa para Satanás, eu tenho que citar a Bíblia para ele. Ele conhece? Conhece, eu tenho que citar. A mesma coisa é nós. E pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, irmão. O crente tem que estar com a Bíblia na ponta da língua. Ah, mas a Bíblia toda? Não, irmão, uma palavra, basta uma palavra. Às vezes você fala para uma pessoa assim: Jesus te ama, pronto. Ali o Espírito Santo tomou conta daquela pessoa. Ela estava triste, a alegria começou. Às vezes ela está desviada do caminho. Jesus te ama. Ela está lá dentro dela, o diabo acusando, dizendo que nem Deus ama mais ela. Aí você passa a dizer: Jesus te ama, porque você está com o Espírito Santo.
Falou para a pessoa, Jesus te ama. Opa, então Deus está se lembrando de mim. Se Ele mandou alguém falar, é porque Ele me ama. Então isso é pregar a palavra. Pregar a palavra, às vezes é só com o nosso exemplo. As pessoas estão vendo, o marido vendo a mulher. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a mulher ganha o marido sem palavras. Está lá em Provérbios. A mulher ganha o marido sem palavras. Da mesma forma o marido. Mas como? Mostrando que é uma nova criatura. Que prega essa palavra, insista. Insistir, irmão. Mas essa insistência não é para você ficar todo dia. É você entrar com autoridade. Ah, Jesus é bom, é bom. Olha, eu conheci um Deus que é maravilhoso. Eu estava assim, aí conta teu testemunho. A pessoa vem com um problema, você vai na Bíblia. Esse é falar em tempo e fora de tempo. Fora de tempo é onde? No ônibus, na fila do supermercado, na fila do banco, lá na tua empresa. Não para separar o serviço. Cai uma pessoa endemoniada, você é serva de Deus. O que é que você tem que fazer? Opa, vou orar por esse rapaz. E vai lá. Ou por essa moça. O testemunho do pastor Postigo, que agora está em Minas, era do Rio, começou assim, na loja que ele vendia. Um moço endemoniou. Pronto, ele foi lá, eu vou orar. Mandou o demônio embora, pronto, aquele homem ficou conhecido. Qualquer pessoa buscava ele para oração. É o crente, é o crente. Então é assim, fora de tempo é isso que Paulo está falando para o Timóteo e Jesus fala para nós. A doutrina, não a doutrina de homem, a doutrina que Deus deixou, a palavra de Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão. Tem Bíblia que está a tradução suportarão, outra sofrerão, é a mesma coisa. Sofrer é suportar, né? Suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que acontece hoje, muito tipo de igreja, irmão. Rasgando a palavra de Deus e pregando aquilo que convém. Pastores loucos, pastores no pecado, pastores e pastoras, e pregando uma doutrina que não foi Jesus, ou pregando uma coisa que só convém. Ah, Jesus é bom, Ele é bom, Ele salva, mas as palavras dele irão nos julgar, irmãos. Ele falou isso, o próprio Jesus. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o único caminho. Mas nós vamos ser julgados pela palavra, todos, sem exceção. Sem exceção. Conforme suas próprias concupiscências. Concupiscência é desejo da carne, conforme os desejos. Outro dia eu falei aqui na igreja, que eu vi um vídeo, irmão, lá na África. Um pastor colocou uma filosofia lá, para as mulheres se depilar, ele mesmo depilar as mulheres. E está lá, a mulher chega, levanta a saia e lá vai o cara com o barbeador. Está na Bíblia, meu Deus. Por quê? Porque é doutrina de homens, irmão. A mesma coisa, venda a tua casa, dá para a igreja, venda teu carro. O único carro que você tem vai dar para a igreja? Isso é doutrina de homem, irmão. Deus não vai pedir o que te deu. E se estiver atrapalhando, aí sim, Ele vai pedir, mas através de sonhos e visões, irmão.
Não é de qualquer forma. O irmão Dimas chegar assim para o irmão dele: esse carro está até atrapalhando, me dá teu carro. Dá teu carro para a igreja. Aí no outro dia o irmão dele dá para a igreja e vê o irmão Dimas andando nele, olha. Então não é para a igreja, é para o homem. Deus não pede isso, irmão. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem pessoas para ouvir essas pessoas, por quê? Porque elas querem viver conforme os desejos dela, da carne. E se a Bíblia falar para você: não matarás, não mate. Não furtarás, não furte. Não darás falso testemunho, não darás. Jesus diz que o mentiroso, a mentira, quem mente é filho do diabo. Então não seja filho do diabo. Ah, mas se eu não mentir, eu vou perder o emprego. Que perca seu emprego. E se você, com esse emprego, a mentira ficou lá, você para ter o emprego, mentiu. Como tem gente que pega o currículo, diz que é isso, diz que é aquilo. Um dia a verdade vai aparecer, irmão. Fala a verdade. Quem vai te justificar é Deus. Deus é quem vai abrir portas. Eu já vi tanto testemunho assim. Pessoa na fila, um monte de gente, com PhD, gente formada com 2, 3 diplomas. Vem a pessoa só com 2º grau, entra. Vi a minha mãe num concurso, tudo bem, num concurso de merendeira, mas minha mãe não tinha nem o 1º grau completo. Foi fazer, tinha pessoas com 2º grau. Minha mãe passou. Eu dava risada nessa época, eu era moleque. Eu dava risada: ah, mãe, a senhora não tem. Quando é que a senhora estudou? A senhora não sabe mais de nada. Não, mas o Espírito Santo vai me ensinar na hora. Eu já orei, o Espírito Santo vai me ensinar. Olha a convicção, eu dava risada. E uma colega dela que já faleceu, tinha o 2º grau. Irmã do Vídeo, a coisa lá é pesada. E ela convicta que ia passar, com o 2º grau era baba. Concurso de merendeira, pessoa com 2º grau é baba, né? Pronto, essa não passou no concurso e minha mãe passou. Ai, irmã do Vídeo, passou. Foi Deus que me mostrou tudo, mulher, ela falou para ela. Aí chegou para mim: tá vendo? Eu não disse que eu ia passar? Deus me mostrou tudo na hora. Parecia um dedo mostrando onde é que eu tinha que riscar. É aqui, 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 aqui. Passou, irmão, foi aposentada nesse emprego. Então, segura na mão de Deus e vai, irmão. Não fica mentindo, não fica querendo dizer quem não é. Ah, eu falo 3, 4 idiomas. E se colocar você numa prova? Vamos ali fazer uma prova oral. Pronto, você perdeu, você mentiu. Você já estava até com o pé dentro do emprego, pronto, foi desclassificado. Ou lê esse texto para mim, ou traduz esse texto, pronto, acabou. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Às vezes o nosso ministério não é de evangelista, né? Mas nós temos. Jesus mandou pregar a toda criatura, irmão. Isso é para nós, para todos. Eu não posso ir pregar lá no outro lado do país. Tem um missionário e outros missionários que vão. Você tem que fazer o quê? Ajudá-lo, Elise. É um empresário, você tem que ajudar essas obras. Ah, precisa enviar Bíblia em mandarim para a China. Você vai patrocinar. Isso é pregar o Evangelho. E na fila do supermercado, isso aí você vai fazer. Fazer a vez de um evangelista.
Agora nós vamos para Timóteo mesmo, no seu capítulo. O que é que eu fiz aqui? Eu anotei aqui, peraí. Timóteo 3. É 3? Timóteo 3. É isso, aqui eu anotei. 3. Timóteo 3. Aqui ele falou para o Timóteo pregar, ter cuidado com as fábulas, com as coisas deste mundo. Cuidado onde é que você está seguindo, quem você está seguindo, quem você está apoiando, mais ou menos isso. Agora, fala, lá no capítulo 3, fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós já estamos nos tempos trabalhosos. Naquela época já tinha perseguição, já tinha aflição, como falou que no mundo teria aflição. Mas agora nós estamos numa aflição maior, o tempo é trabalhoso. O Congresso está querendo criar uma lei para amordaçar. Aquilo não é nada mais, nada menos para amordaçar as igrejas, os servos, a serva de Deus. Já existe lei que você não pode dizer determinadas coisas. Um pastor foi preso lá na Bahia porque não quis fazer um casamento entre dois homens. Prenderam. E ele ainda teve que pagar uma multa. É tempo trabalhoso ou não é? De repente uma pessoa invade a igreja aí, porque é determinada tipo de gente, ou de pessoas, eu não sei nem como qualificar isso, grita na igreja, fala impropério, mas você não pode falar nada com ele. Porque aí você vai ser acusado de homofóbico, e os homens da lei disseram que homofobia é igual o crime de racismo. Você vai preso sem fiança, só porque contestou aquela pessoa. A pessoa agrediu a sua fé e você tem que ficar em silêncio. Tempos trabalhosos. Já estamos vendo, já está vendo. Naquela época, Paulo já alertou para o Timóteo isso, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, irmão. O cara não está preocupado com o próspero, está preocupado com ele, está preocupado com a função dele, com o dinheiro dele, com a riqueza dele, com tudo dele. Os outros que se dão. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemando da fé dos outros, principalmente da cristã. Pessoas querendo mudar a Bíblia. Essa Bíblia está desatualizada. Para o mundo ela nem existe isso aí, irmão. Eu já vi repórter dizer que isso é uma fábula. Já vi pessoas dizendo que isso aqui é um livro qualquer. Para o mundo, isso não vale nada, a Bíblia. Mas para nós é poder de Deus. Quando ela alcança o homem, ela faz. Está rodando aí na internet um vídeo, um cidadão urinando na Bíblia da mulher. E dizendo que ainda vai fazer cocô. E chamando palavrão. Coitado dessas pessoas. Um irmão passou esse vídeo para mim e disse: não, irmão, vamos orar por essa pessoa. Um cara culto, professor universitário, irmão. Não é um qualquer, um Zé Ninguém. Tanto que conhece a Bíblia da mulher.
Está urinando na Bíblia. Colocou a Bíblia no chão, colocou o troço para fora e está urinando na Bíblia. E disse que ia fazer cocô na Bíblia. Mas o nosso Deus é misericordioso. Onde abunda o pecado, só que uma pessoa dessa vai pagar um preço tão terrível, irmão, até chegar, se Deus alcançar ele, convertê-lo, quebrantar aquele coração, ele for alcançado, porque Deus é misericordioso. Aí ele fala, cruéis, não, desobedientes a pais e mães, ingratos. As pessoas de Deus são ingratas, irmão. Ingratas e profanos, desdenha de pai, de mãe, profana isso, profana aquilo. Hoje ninguém reconhece os antepassados. As pessoas reconhecem o antepassado para levar vantagem. Para levar vantagem. Aquelas pessoas antepassadas já sofreram. O cara que não sofreu hoje quer um monte de coisas, indenizações e outras coisas. Nós não devemos nada àquelas pessoas. Deus vai olhar por elas. E quem usou de crueldade com elas vai pagar um preço. Sem afeto, irmão. Não tem afeto a nada, irmão, a nada. Sem afeto nada. Irreconciliável. Pessoas que nem estão aí com nada. Caluniadores, pessoas que se apressam a caluniar, denegrir, acabar. Não é isso que nós estamos vendo aí, irmão? Uma turma querendo acabar com a vida de homens, de bens. Homens de bem. A turma querendo acabar. Juízes, promotores, políticos. Vão pagar um preço, irmão. Querem se manter num poder, fazendo todo tipo de falcatruas. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Não é isso que está acontecendo? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essas pessoas não são amigos de Deus. Eles querem acabar com a igreja. E o pior, que alguns avisados foram, estiveram junto com essas pessoas, trilharam junto, apoiaram essas pessoas. Estou falando aqui de Brasil. Quem estiver lá no exterior, não sei. Aqui de Brasil. Irmão, vou pagar um preço junto. Tem que pedir perdão a Deus, reconciliar-se com Deus. Eu fui falar com um cidadão, ele falou comigo que ia me levar à delegacia, e apenas eu citei o Salmo 50 para ele. Irmão, medita o Salmo 50, que ele mandou pregar a palavra. Eu já prego a palavra, meu irmão. Você que não assiste meus vídeos no meu canal, vá ler o Salmo 50, vá meditar o Salmo 50. Aí ele disse que eu estava cesseando ele, e disse outra palavra lá, me bloqueou e disse que ia na delegacia. Pode ir, nós nos encontraremos lá. Grava tudo aí que eu falei com você. Não falei nada mais do que a palavra. Paulo foi preso pela palavra, irmão. Vai muitas pessoas. Nós estamos no tempo trabalhosos. Vai ter época que você vai ver aí, do nada o cara é preso. E o pastor que não for pastor mesmo, esse coitado aí vai falar o que o mundo quer. Acabou o evangelho. Nós temos que falar como Paulo instruiu lá no capítulo 4. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
Deste afasta-te. Deste afasta-te. Eu me afastei desse moço. E ele se diz crente. Não quero conversa. Deus que perdoe, eu oro por ele. Mas não tenho mais amizade. Não posso. Afasta-te. O cara está lendo a Bíblia, mas está contrário à Bíblia. Eu vou dar uma mensagem para você bíblica e você rejeita. Você está rejeitando a palavra, não é? Não sou eu que estou falando. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. A pessoa nécia é sem entendimento, nécia. Não procure examinar. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Se você não quer conhecer a verdade, irmão, para se libertar, você está nécio. A palavra não vai chegar em você, o Espírito Santo não vai atuar. Igual esse cidadão, irmão. Igual esse cidadão. Nós temos que examinar tudo, não só a Escritura. A palavra de Deus manda você examinar, procurar saber, antes de falar das pessoas, você tem que examinar quem é elas. Sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Reprovados, irmão. Corrupto, a corrupção já entrou na... A pessoa fica, mas não é bem assim, mas não é bem assado. Deus entende, Deus entende, Deus entende. Deus entende a palavra dele, irmão. Essa ele entende. E nós vamos ser julgados por ela. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Falou, eu pulei o capítulo 8, né? Como Janes e Jambres. Está falando de duas pessoas, irmão, que se levantou contra Moisés. Deus deu uma direção àquele povo e esses dois se levantou contra Moisés. O que é que aconteceu com eles? Eles e todos aqueles que estiveram apoiando esses dois, Deus abriu a terra e eles foi sucumbido, toda a família. Quem apoia a coisa ruim não vai estar só com ele, não. Às vezes vai geração, é igual a idolatria. A idolatria permanece por muitos anos, é por isso que famílias e famílias, se você não está quebrando, quando você aceita Jesus, aí você tem autoridade para quebrar tudo isso. Eu quebro a idolatria, quebro a feitiçaria, aí sim. Mas se não tem Jesus, irmão, aí a coisa desanda, né? Ou não pratica a justiça de Deus. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto os seus desvarios, como também foi daqueles dois que foi citado. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais que me aconteceram na Antioquia, Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofreu, e o Senhor de todas me livrou. Irmão, nós vamos sofrer perseguição por causa do Evangelho. Talvez você chegar numa empresa, dizer que é Evangelho, dependendo da pessoa lá, por exemplo, a pessoa que está no recurso humano, é uma pessoa de uma religião tal, ela não vai deixar você entrar. Mas coitada dela. Mas se Deus quiser, Deus vai mudar, tirar ela.
Por isso nós temos que ir com Jesus na frente. E também todos os piamente que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então você está incluído, todos que tem piedade, que tem amor, o amor de Cristo. Você vai sofrer perseguição, meu irmão. Ah, estão me perseguindo na minha firma porque eu sou evangélico. Dê glória a Deus. Deus vai olhar para você. Meu vizinho me persegue porque eu sou evangélico. Dê glória a Deus. Você está sendo perseguido pela sua fé. Estamos terminando aí, viu? Mas homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo. Todo enganador vai ser enganado, irmão. Deus não vai apoiar a mentira. A mentira, diz um ditado no mundo, que tem perna curta. Mas a mentira só é mentira enquanto tiver verdade. Eles contam a mentira 1000 vezes. Aparentemente virou verdade, mas lá na frente descobre-se que é mentira quando chega a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a verdade. E a verdade verdadeira é Cristo. Quando se conhece Cristo, é difícil, irmão, a pessoa voltar. Se voltar é porque não vigiou. Se voltar é porque não tinha Cristo no coração. Enganado, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Você tem que aprender de Jesus, irmão. Não fica aprendendo de pastor, confere na Bíblia. Eu, nos meus cultos que eu coloco na internet, eu coloco lá na descrição os versículos que eu prego da Bíblia. Para quê? Para a pessoa ir lá e consultar. Nós não podemos ser enganados, irmão. Um bom orador, ele chega aqui, né, faz um monte de fantasia. É a mesma coisa o pastor que só oferece coisas boas para você, irmão. Desconfie dele. Você será mais do que vencedor. Eu também falo isso para você. Mas também falo que você no mundo terá aflição, irmão. Quando Paulo diz, em Cristo sou mais do que vencedor, ele antes está falando das aflições dele. Pega lá. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Porque ele também diz que é incomparável o que Deus mostrou para ele lá. É incomparável. Glória a Deus. Opa. Jesus. É incomparável. Dá para ouvir? É incomparável, irmão. Paulo fala que é incomparável o que ele viu lá. Por isso que ele sofreu todas as aflições. O João estava na ilha de Patmos quando Deus mostrou os céus para ele, depois deu o Apocalipse. Estava preso, irmão, prisioneiro, numa ilha, já quase 100 anos de idade. Tinha facilidade. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que, desde a sua meninice, sabe a sagrada letra, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Pela fé que há em Cristo Jesus, não é no Paulo. Em Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
instruído para toda boa obra. O que é que Deus quer de nós, irmão? Instrução para a boa obra, para fazer o amor, a caridade, para tirar as pessoas das trevas, para orar pelos que maltratam, os que nos maldizem. É para isso que nós estamos aqui. Tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Nós vamos ser essa diferença sempre, irmão. Qual é a diferença do crente para o mundo? Porque no mundo teremos aflições, mas Deus vai nos livrar de todas. E o mundo não vai se livrar. Não vai se livrar. Quem estiver no mundo não se livra da aflição. Vem aquela aflição terrível, ele não aguenta. Se mata, se joga. Por quê? Porque todas essas coisas que foi descrita aqui está lá dentro dele. Ele não pensa no filho, não pensa na esposa. Às vezes, por uma separação, a pessoa mata todo mundo, que não teve culpa nenhuma. O que é que o filho tem com a separação? A filha? Nada, mas se mata. Por quê? Porque não tem Jesus, irmão. E pastores? E padres? Isso também está, irmão, na Bíblia. É só você consultar Ezequiel 34. Quando você chegar em casa, abre o livro sagrado, livro do profeta Ezequiel 34, que vai falar sobre os pastores. Padre também é um pastor. Padre, a palavra traduzida é pai. É um pastor. Vê o que Deus fala com eles. Vamos buscar o Espírito Santo? Essa era a palavra de Deus que tem para nós. Uma palavra de fé, mas uma palavra de exortação, irmão. E a palavra de Deus é para isso, para exortar. Às vezes nós estamos assim fracos na fé, precisamos de um puxão de orelha. É para você saber que na hora da angústia Deus está contigo. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Amém? Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade. Para dizer que tu és o